Vamos conversar sobre 8 paraísos fiscais tradicionais da Europa que funcionaram muito bem por vários anos, mas que atualmente já não são mais tão interessantes assim, exceto se você está entre aquelas pessoas que possuem bastante dinheiro. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme Bauer e aqui na Capital Global nós estruturamos estratégias de internacionalização. Portanto, nós conversamos aqui no canal sobre assuntos como investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e as formas que você tem de construir um capital de forma global para alcançar uma maior liberdade e, sobretudo, liberdade financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. E o vídeo de hoje pode ser considerado uma espécie de continuação daquele vídeo que eu gravei há alguns dias atrás e que eu vou deixar aqui no izinho, intitulado Por que as empresas offshore não funcionam mais como antigamente? E será que elas ainda fazem sentido? Ou alguma coisa semelhante a esse título. E por lá eu falei que não que as empresas não funcionam mais em paraísos fiscais, por exemplo. Muito pelo contrário, essas empresas continuam funcionando e funcionando muito bem para que você, dentro de algumas circunstâncias, consiga pagar 0% de impostos. Mas o que eu expliquei naquele vídeo é que essas estruturas, atualmente, elas necessitam ser bem mais complexas do que eram há um tempo atrás. E algumas coisas que funcionavam antes já não funcionam mais nos dias de hoje. E um grande exemplo disso é o que nós vemos aqui na Europa, com vários paraísos fiscais que eram muito tradicionais, mas que hoje em dia já não são mais tão interessantes assim. O que acontece é que a maior parte das grandes nações europeias, os cidadãos dessas nações, possuem um paraíso fiscal preferido. Por exemplo, no caso dos alemães e dos austríacos, gostavam muito de utilizar Liechtenstein para fazer essas estruturas de planejamento tributário e abertura de contas offshore. No caso dos britânicos, sempre utilizaram muito as ilhas do Canal, a ilha de Man também. No caso dos espanhóis, era comum ver estruturas envolvendo Andorra, Gibraltar, e dos italianos e suíços, Campione d'Italia. E perdão pela minha pronúncia do italiano, que eu sei que é péssima, afinal eu nunca nem aprendi a falar essa língua, então. Mas o ponto é que a maior parte desses países tinha sim grandes vantagens, porém essas vantagens atualmente ou não existem mais ou não são mais as mesmas. Então eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas 8 jurisdições a partir de agora, pontos muito curiosos sobre elas, e no fim eu vou dar um bônus e falar sobre um paraíso fiscal que esse sim continua funcionando perfeitamente para os europeus e é um país que está dentro da Europa. Então, começando sobre Liechtenstein, se você não sabe, esse é um pequeno principado que fica entre a Áustria e a Suíça, que possui uma população bem sigela, mas que é uma das nações mais ricas do planeta e que, como eu já falei em um outro vídeo intitulado Quais são os melhores países do mundo para você ter contas bancárias, Liechtenstein é provavelmente o país que possui o sistema bancário mais robusto, mais solvente do planeta, se não o mais, com certeza um dos mais. E todos os critérios para fazer essa avaliação eu já falei nesse outro vídeo, então confere ali no izinho. Mas o ponto é que, de fato, esse país acaba sendo um excelente porto seguro, com instituições financeiras com um alto grau de classificação de risco, ou seja, que possuem um baixo risco para você deixar o seu dinheiro guardado lá. É um país que sempre funcionou para atrair pessoas ricas, desde membros do alto clero, membros da igreja, até mesmo o setor empresarial, e que sempre foi difícil mesmo para europeus conseguir firmar residência fiscal por lá, porque o que eles querem atrair é realmente aquele bastante rico, aquele 1% mais rico do planeta. E funcionou muito bem, continua funcionando muito bem, porém, algumas mudanças precisam ser consideradas. O que acontece é que desde 2015 para cá, Liechtenstein passou a constar na blacklist de paraísos fiscais de diversas nações, razão pela qual eles decidiram começar a se comprometer mais com padrões de transparência bancária e também com uma maior tributação. Ou seja, agora o imposto lá não é mais zero e a sua conta não tem mais o segredo.
O imposto para a pessoa física lá, atualmente, de renda, já é de 28%. E o imposto para empresas já é de 12,5%. Quer dizer, é algo bastante significativo. Não tanto quanto comparado com países como a Alemanha, por exemplo. Mas certamente é algo que não pode ser menosprezado. Mas o que acontece muito em Liechtenstein é uma seleção a dedo. Então, eles querem que alguém da área de tecnologia resolva residir lá ou montar uma empresa por lá. Então, eles criam planos diferenciados para atrair essas diferentes pessoas. Então, se você é uma pessoa com uma alta renda, talvez você consiga ter um regime tributário diferente desse padrão, caso você decida montar uma empresa por lá ou incentivar a economia local de alguma outra maneira. Certamente você vai precisar de uma banca de advogados ou de contadores locais para conseguir te assessorar nas formas de conseguir esse caminho. Mas veja que Liechtenstein é um país já bastante conhecido pelos brasileiros, seja porque ele aparece em muitos filmes como um lugar com alta renda, assim, paralelo à Suíça, ou porque o Snoop Dogg há um tempo atrás alugou o país inteiro por um dia, enfim, é um país que está na mídia. Agora, o próximo que eu vou te falar, eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros nunca ouviu falar, que na verdade não é um país propriamente, e sim um território da Itália. Estou falando de Campione. Campione da Itália. É uma cidade que fica no meio da Suíça, ou seja, todas as fronteiras ao redor de Campione são com a Suíça. Ela não tem nenhuma outra ligação por terra com a Itália. É claro, ela está próxima da Itália, ali ao norte da Itália, mas não faz fronteira com o seu país mãe, digamos assim. E justamente por conta dessa vantagem geográfica, muitos suíços, principalmente, decidem ir morar nessa cidade. Afinal, eles estão continuam quase que na Suíça, mas eles vão estar sujeitos ao sistema tributário da Itália, que tende a ser mais interessante do que o suíço dentro de algumas circunstâncias, sobretudo se você estiver nessa região em específica da Itália, que tem vários benefícios. Ou ainda, se você não é nem suíço, nem italiano, esses benefícios tendem a ser até maiores. Eu não vou me adentrar especificamente em cada um deles, porque isso daria um vídeo em específico. Afinal, se você se interessou, deixa um comentário aí pra gente que eu posso fazer esse vídeo. Mas, só para citar um exemplo, lá, né, na Itália existe um imposto flat que você pode adotar de 100 mil euros. Nem mais, nem menos. E para quem tem muita grana, isso aí é muito interessante. Veja, se a pessoa tem uma renda de 1 milhão, 2 milhões de euros ao ano, vai ser sempre 100 mil euros. Muito melhor do que se fosse algo percentual em proporção ao rendimento que ela ganha. Então muitos suíços decidem morar lá, porque o imposto vai ser 100 mil, o que significa, nesse caso, diminuir tributação. É claro, se você ganha 100 mil euros ao ano, não vai fazer sentido, mas para esse pessoal de alta renda, essa cidade continua valendo a pena sim. E aí na sequência, para falar de outros lugares que possuem uma geografia bastante peculiar, nós vamos ter o território de San Marino, que é um país que fica dentro da Itália. Todas as fronteiras dele é em volta da Itália, como se fosse um enclave também. E segundo várias fontes, é a república mais antiga da história, e relata ali de 300 depois de Cristo. A mais antiga que está intacta, digamos assim. Nem mesmo Napoleão chegou a invadir San Marino na hora que ele passou por lá. Então, é um país que tem uma história bastante peculiar e que por muito tempo foi utilizado como um excelente paraíso fiscal para os italianos, ali no jardim deles. Porém, é um outro país que atualmente já não é mais interessante, ou ao menos não tão interessante quanto já foi um dia. O que acontece é que por lá já existe imposto sobre salário, por exemplo, que chega a quase 50%. Mas ainda tem algumas vantagens, como por exemplo o imposto sobre os dividendos que você recebe, que por lá eles cobram em apenas 5%, o que está abaixo do padrão praticado pela maior parte dos outros países europeus. Aí no Brasil, distribuição de dividendos de empresa brasileira é 0% ainda. Aqui na Europa, a maior parte dos países já está em 2 dígitos. Então, nesse sentido, San Marino tem uma vantagem. E uma outra vantagem que San Marino oferece é no imposto corporativo de empresas, que também é mais baixo do que a maior parte dos outros países europeus. É 17%, é coisa pra caramba, mas é menos. E tem a vantagem de que nos primeiros 5 anos do seu negócio por lá, você consegue diminuir para metade. Ou seja, vai cair para uns 8,5%, alguma coisa por aí. E assim como Liechtenstein está para os alemães, San Marino está para os italianos, a gente tem também Andorra
para os espanhóis. Andorra é um micro-principado que fica entre a Espanha e a França, na região ali dos Pirineus, uma região bastante montanhosa, muito conhecida pelo turismo para esquiar, um país que me parece ser maravilhoso. Já falei sobre ele em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. E que poderia ser a Hollywood dos youtubers, porque a maior parte dos youtubers que falam em espanhol decidem se mudar e morar por lá por causa das vantagens tributárias que esse país oferece. Em regra, o imposto na Espanha, por exemplo, quando você ganha dinheiro com Google Ads, fazendo vídeos no YouTube, ele chega até 40%. Ao passo que ali na Andorra, que é algumas poucas horas de Madrid, o imposto é só de 10%. Então é um país que acaba sendo bastante atrativo até os dias de hoje. Porém, a maior parte das estruturas que foram montadas lá antigamente já não são mais tão interessantes nos dias de hoje. Afinal, antigamente o imposto não era 10 não, era 0. E você tinha também o sigilo bancário. Vantagens estas que atualmente também não existem mais por lá, até como uma estratégia de Andorra também para sair da blacklist dos principais países europeus. A coisa não tá fácil, não é mesmo? Mas veja, ainda vale a pena se você está pagando 40%, já é uma excelente de uma economia e você continua perto de casa. E até talvez refletindo um pouco mais sobre isso, esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes aqui na Europa. Por haver uma excelente descentralização e o fato de tudo ser relativamente próximo, o europeu ele tem esse costume de se mudar para pagar menos impostos. No Brasil é mais difícil, porque dependendo de onde você está no Brasil, para você se mudar para o país vizinho, você vai ter que percorrer alguns milhares de quilômetros. Você vai estar muito longe da sua sede. Aqui você estaria em algumas poucas horas. É tudo muito interligado. Mas isso aí sou eu divagando. Vamos voltar aqui para a nossa lista, que é o que nos interessa para o vídeo de hoje. E na próxima posição nós vamos ter Gibraltar, que também é uma cidade que me desperta muita curiosidade e atração. Isso porque é uma das cidades mais ao sul da Europa e mais próxima da África, perto ali da entrada do mar Mediterrâneo, o que lhe dá uma condição geográfica muito vantajosa em termos comerciais, em termos de guerra lá atrás, e é por isso que essa cidade está repleta de história. Uma delas é a eterna disputa entre a Grã-Bretanha e a Espanha sobre quem é o dono dessa jurisdição, de Gibraltar. Porém, atualmente está na mão dos britânicos. E por lá você possui ainda algumas vantagens tributárias, sim. Por exemplo, eles têm aquele sistema britânico de tributação do residente não domiciliado, que eu também já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, mas que basicamente diz que caso você more no país, mas declare que o seu domicílio de coração, digamos assim, ainda é um outro lugar, eles não vão tributar você, exceto sobre a fonte de renda que você fizer dentro do lugar, dentro de Gibraltar. Então se você mora lá, mas ganha dinheiro de empresas americanas, por exemplo, não tem tributação. Ganha dinheiro de empresas francesas, não tem tributação. Ganha dinheiro de empresas de Gibraltar, aí vai ter. Mas ainda assim, depende até mesmo da natureza da empresa. Se for uma empresa de capital, pode ser que você consiga diversas isenções. Mas mesmo que tenha um imposto, lá em Gibraltar, as alíquotas são baratas e dentro de alguns sistemas de residência, como por exemplo aquele da categoria 2, o imposto ele é flat. Você comprova que tem um patrimônio lá de 2 milhões de libras esterlinas, coisa pra caramba, mas aí o imposto anual vai ser por volta de 29 mil libras, ou seja, menos do que 2% do que você possui sobre o total do seu patrimônio. E se você possui um patrimônio dessa magnitude, pode ter certeza que você consegue fazer isso render bastante. E essa condição tributária vai ser muito interessante para você sim. Também não é um país fácil para você conseguir a autorização para morar. Como você viu, precisa ter um capital elevado para entrar pela categoria 2. Nem mesmo para europeus é um país fácil, ainda mais agora que o Reino Unido fez o Brexit. E também tem alguns problemas, como, por exemplo, o risco de a Espanha daqui a pouco falar que Gibraltar é parte da Espanha, a União Europeia está lá pé da vida com o Reino Unido por causa do Brexit e reconhece como sendo da Espanha e não mais do Reino Unido. E agora, a tributação lá provavelmente não vai mais ser tão interessante assim, afinal a Espanha é um dos piores infernos fiscais de toda a Europa. E na sequência aqui, por falar em territórios britânicos, mas agora aqueles que não são mais tão utilizados pelos espanhóis e sim pelos britânicos propriamente, nós vamos ter as Ilhas do Canal.
Jersey e Guernsey. E também perdão pela minha expressão. Guernsey possui um imposto de renda de pessoa física de 20%, o que por si só é bastante significativo, mas é mais baixo do que vários outros países europeus. Mas ele possui uma grande vantagem, que é um teto, um limite. Você só vai pagar de imposto até 110 mil libras esterlinas, caso se trate de fonte de renda local, ou até 220 mil libras, caso se trate de fonte de renda estrangeira. O que é interessante, principalmente para quem ganha muito dinheiro. Aquele cara que ganha 1 milhão de libras esterlinas ao ano, 110 mil libras vai ser 11%. Agora, aquele que ganha 10 milhões vai ser 1%. Então começa a diminuir a quantidade de impostos que ele paga por ser algo flat e não percentual ao valor da renda que ele possui naquele tempo. Por isso que eu falo que essas estruturas, elas ainda funcionam sim, mas existe uma reserva de mercado maior atualmente. Me parece que mesmo a Europa não quer acabar com os paraísos fiscais. Ela quer deixar essa vantagem de não precisar mais pagar a alta tributação apenas para alguns poucos, o que eu acho errado. Eu acho que essa vantagem tinha que ser para todo mundo. Pagar menos impostos é bom para todo mundo, não só para quem é muito rico, principalmente para quem não é muito rico. Mas se só os muito ricos conseguem, pelo menos alguém consegue, não é verdade? Não vou reclamar também. Antes poucas pessoas conseguirem a sua liberdade financeira e tributária do que ninguém conseguir. Mas eu estou nessa luta por todos nós. E na sequência, uma outra ilha do canal bastante utilizada é Jersey, que possui um sistema tributário muito parecido com a ilha anterior e com algumas pequenas diferenças. Ambas as ilhas também possuem o regime do residente não domiciliado, segundo o qual você só paga impostos sobre o montante que você ganha dentro da jurisdição, desde que você alegue que o teu domicílio de coração é outro lugar. Mas cada uma delas vai possuir mais alguns critérios, mais algumas especificidades, categorias que você precisa cumprir. Como eu já falei em vários outros vídeos, um deles eu vou deixar aqui no izinho, mas também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.